Olá, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa primeira live desta manhã. Aqui é o professor Nelson, o teólogo Nelson, bacharel em teologia. Cheguei a fazer mestrado, doutorado, PhD em teologia. Outros cursos teológicos, outros cursos afins. Já fiz algumas lives aqui falando sobre o Espírito Santo, porém, vou fazer um estudo aqui bem completo entre aspas, né? Porque nem sempre nós falamos tudo sobre. Primeiro que o tempo é pouco. E nós estudamos no seminário essa matéria, nós estudamos em 6 meses por aí. E estudar sobre o Espírito Santo é algo muito nobre, algo muito especial, algo muito lindo. Amo falar sobre o Espírito Santo. Desvendando o Espírito Santo, pastor Nelson Alves de Andrade. Deixa eu colocar uma água. Almocei agora também. Nesse horário nem todas as pessoas podem assistir. Mas é muita gente, né? Marcondes sempre está aí presente, é meu amigão. Você é de Brasília, não é isso? Eu fiz uma live ontem, acho que você não estava ou entrou no final. Ontem eu fiz 3 lives. Você gosta desse assunto? Você é top, hein? Desvendando o Espírito Santo. Introdução. Quem é o Espírito Santo? Muitos têm dúvidas sobre o Espírito Santo. Alguns pensam que ele é apenas uma força, uma energia ou uma influência. Mas a Bíblia revela-nos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, real, ativa, que participa na obra de Deus desde a criação até o presente momento, até hoje. O Espírito Santo não é apenas um poder a ser usado, mas uma pessoa a ser conhecida. Ele é Deus em nós, nosso Consolador, nosso guia, nosso amigo fiel, que está conosco aí todos os dias, até a consumação dos séculos. O próprio Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, né? O Paráclito Divino, que estará convosco todos os dias. Compartilhe aí. Ontem eu fiz uma live, o Marcondes estava presente, deu 4.900 coraçõezinhos. Depois uma outra, acho que foi a última, 2.500. Bom, eu nem sei o que você está me falando aí. E vamos ver agora quantos coraçõezinhos vamos alcançar aí. O Espírito Santo é Deus. Ele não é inferior ao Pai nem ao Filho, mas coexiste com eles em perfeita unidade, formando a Trindade. Atos 5, 3 ao 4 mostra que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. As referências bíblicas eu vou citar, algumas vou ler aqui porque eu copiei, porque eu digitei, tá? Outras eu não vou, porque aí eu teria que usar a Bíblia e a minha vista ainda não está muito legal. Qual é a pastora, querido? Vamos orar, lembra aí no final, tá? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque ele tem atributos de uma personalidade. Ele tem vontade, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11,
No final, Paulo, deixa eu ver, Maria Gabriela, me lembra aí, tá? O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele tem vontade, e em 1 Coríntios 12, 11, ele distribui a cada um como quer. Quando fala sobre os dons espirituais, quem dá os dons espirituais, quem distribui os dons espirituais é o próprio Espírito Santo. Ele tem sentimentos, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, e nós entristecemos o Espírito Santo quando nós desobedecemos a Deus, quando nós pecamos e por aí vai, né? Ele fala e guia, Atos 3:2, disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo, ou a Barnabé e a Paulo e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então o Espírito Santo, ele fala, ele guia, ele nos orienta, ele nos mostra, ele revela, nos capacita, nos dá poder. São várias atuações, vários atributos do Espírito Santo que revela ele como pessoa, né? E glória a Deus mesmo. Quem sabe que alguém aí nesta live poderá falar em línguas, poderá ser batizado com o Espírito Santo. Vejamos, o Espírito Santo sempre atuou na história. Vejamos a atuação do Espírito Santo na história, desde a criação, Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, né? Então havia esse movimento do Espírito Santo dando vida à criação. Ele participou da criação e da sustentação da vida e continua aí nos sustentando. Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Uau! Nós temos vida através do Espírito Santo, e a Bíblia diz na formação do homem que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e soprou nele o fôlego divino, o fôlego de vida. Vamos ver se nós alcançamos aí hoje 6.000 coraçõezinhos. O Marcondes está aí, né, querido? E no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre as pessoas específicas para realizar tarefas. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, mas não ficava. Porém nós iremos ver aqui no Novo Testamento, com a Nova Aliança, o Espírito Santo ele veio para viver internamente na vida da igreja, e a igreja somos nós. No Antigo Testamento nós vemos capacitação para obras especiais, Bezaleel para a construção do tabernáculo, em Êxodo 31:3, quando o Espírito Santo deu para Bezaleel toda a ciência, toda a inteligência, toda a sabedoria para a construção do tabernáculo. Também nós vemos sobre os líderes e juízes, Sansão, por exemplo, Juízes capítulo 14, versículo 6, Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 34, o Espírito Santo atuava na vida daquelas pessoas de uma forma maravilhosa, de uma forma fenomenal. Também sobre os profetas que falaram inspirados pelo Espírito Santo, nós vemos aqui em Ezequiel capítulo 2, versículo 2, Miqueias 3:8, e todos os profetas eles foram movidos pelo Espírito Santo, falaram pelo Espírito Santo. E em Joel 2, 28-29, nós vemos a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Eu estou apenas dando aqui uma pincelada, porque de repente, apenas para estudar o Espírito Santo no Antigo Testamento, nós poderíamos desvendar esses itens aí, sobre a capacitação para obras especiais, sobre a liderança, sobre os profetas, sobre a promessa futura. Nós levaríamos uma manhã inteira só para estudarmos sobre esses assuntos aí no Antigo Testamento. E no ministério de Jesus, o Espírito Santo esteve presente do início ao fim. Deixa eu só voltar aqui, quando fala sobre a promessa futura de Joel capítulo 2, que fala que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. O Espírito Santo não é apenas para os pentecostais, mas para todo aquele que crê, para todo aquele que busca. Não é só a Assembleia de Deus. Hoje nós temos as várias igrejas, as várias denominações que profetizam, que falam em língua,
Até sobre a Igreja Católica, nós temos católicos carismáticos que levam uma vida assim bem diferente, né? E encaram com muita propriedade, com muita segurança. No ministério de Jesus, o Espírito Santo esteve presente desde o momento da concepção, Lucas 1 ao 35, também o batismo de Jesus, Lucas 3 e 22, unção para pregar e curar, Lucas 4, 18. Jesus ele foi realmente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E o próprio Isaías, em Isaías capítulo 61, fala sobre a missão específica de Jesus, que ele foi ungido para curar, para libertar, para trazer luz, para trazer esperança. Ele veio para libertar os cativos. E na ressurreição de Jesus, Romanos 8, 11, vejam, o Espírito Santo encheu a Cristo, né? E Jesus viveu cheio do Espírito Santo em todos os momentos, em todas as situações. Nos momentos mais cruéis, o Espírito Santo estava presente na vida de Jesus. Então vejam, no ministério de Jesus, os milagres aconteceram, as curas, libertações, pessoas oprimidas foram libertas, pessoas possuídas, possessas também foram libertas. Jesus realizou muitos sinais e maravilhas, multiplicação dos pães, andou sobre as águas. O Espírito Santo estava presente em todo o ministério de Jesus. E na igreja primitiva, o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, nós vamos falar isso bem depois, Atos capítulo 2, 1 a 4, inaugurando a era da igreja. Ele foi derramado ali na vida da igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, fala que o poder do Espírito Santo para capacitar as pessoas, e recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas. Observem que o Espírito Santo derramado no Pentecostes trouxe ousadia, trouxe maravilhas. Nós vamos falar daqui a pouco mais. Ele capacitou os discípulos a testemunhar com ousadia. Uma pessoa que todos temos o Espírito Santo. Todo crente que aceita Jesus tem o Espírito Santo a partir do momento em que ele aceitou a Jesus. Porém, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. A pessoa tem um poder especial. Por isso que as igrejas pentecostais, elas crescem muito, porque as pessoas dão ênfase ao Espírito Santo, vivem uma vida espiritual maravilhosa. Olha, aí já tem 1000 coraçãozinho, ok? Vamos chegar a 6.000 pelo menos? E ele guiava a igreja para decisões. Atos 13, 2, o envio de Paulo e Barnabé, né, para a obra missionária. Então o Espírito Santo guiava a igreja. E quando a igreja ela realmente orientada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, a igreja faz proezas, acontecem sinais e maravilhas de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. Por exemplo, eu aceitei Jesus aos 12 anos de idade e eu aceitei na igreja adventista do sétimo dia. Lá eu fui batizado com o Espírito Santo, a minha irmã, era o momento, 1969, a minha irmã vivia em Recife, na casa da minha tia hoje já está com o Senhor, e a minha irmã visitava-nos no interior da Paraíba e explicou para nós sobre o batismo com o Espírito Santo. Éramos em número de 17 pessoas e ali 4 foram batizados com o Espírito Santo. Logo eu não fiquei ali na igreja porque eles não acreditam como nós, não é? Pentecostais, ainda que eu tenha um grande apreço aos irmãos da igreja adventista. Existem muitas diferenças doutrinárias, escatológicas, etc., mas não vai ao caso. E eu vim para Recife. Recife, na Assembleia de Deus, eu estive ali na Assembleia de Deus muito tempo. E é uma igreja que ora muito, o pessoal de Recife ora muito, o pessoal do Nordeste, eles se dedicam muito ao movimento de oração, inclusive o círculo de oração em Recife. Começa às 9 da manhã, vai até 4 da tarde. Naquela época, com muito poder, com muita ousadia, com muita unção, todos os dias
pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, porque havia ciclo de oração em todo o Recife. E cada dia nós íamos a um. Eu me entreguei muito à causa pentecostal. Então, ali em Recife, o pessoal dá muita ênfase, né, ao batismo com o Espírito Santo, aos dons espirituais. Haja vista, sai ali do Nordeste grandes vasos de Deus, grandes profetas do Senhor. E o Espírito Santo, na igreja primitiva, operava sinais, milagres e distribuía os dons. Muitas maravilhas, muitas curas, muitos sinais. E os dons do Espírito Santo atuavam na igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Ainda que precisou do apóstolo Paulo mostrar para eles uma organização, uma regulamentação dos dons, porque eles faziam de qualquer maneira. E nós temos o Espírito Santo na história da igreja até hoje. 1000 coraçõezinhos, vamos aí. Dentro de 40 minutos, 30 minutos, vamos ver quantos corações chegou aí. Na história da igreja até hoje, ao longo dos séculos, o Espírito manteve viva a fé, mesmo em tempo de perseguição. Na igreja primitiva, queridos, aconteceram muitas perseguições, as mais cruéis. Como hoje também acontece, nós temos em muitos países por aí que ser cristão é oferecer o pescoço, né? Oferecer a vida. Mas os nossos cristãos primitivos, eles prosseguiram, cumprindo-se a promessa de Jesus: olha, eu vou estar com vocês todos os dias, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja continuou, a igreja enfrentou a perseguição, a igreja enfrentou o clero romano, a igreja enfrentou tudo, mas nós vemos a igreja enfrentando perseguições e acontecendo os reavivamentos espirituais, como no tempo de John Wesley, nos avivamentos pentecostais do século XX, que mostram o mover do Espírito Santo. Mas, para o final, eu vou falar sobre a história do pentecostalismo. Hoje ele continua chamando, capacitando, consolando, guiando a igreja, porque é o mesmo, ele não muda, ele também é Deus e não muda jamais. Nós temos aí 1.100 coraçõezinhos, vamos aumentar isso aí, gente. E no futuro o Espírito Santo continuará atuando até a consumação de todas as coisas. É o Espírito Santo quem prepara a igreja como a noiva de Cristo, Apocalipse 22:17. É o Espírito Santo que está falando, revelando, mostrando-nos que nós devemos mudar, mostrando-nos que nós devemos nos entregar cada dia, vigiar a cada momento, porque o Espírito Santo vai falando através de várias situações, de várias formas, de vários meios. E a igreja ela é preparada pelo Espírito Santo, que é o agente santificador das nossas vidas. Ele é o penhor da nossa história até a redenção. Efésios capítulo 1, 13 ao 14. Ele é o selo, né? Ele nos garante. O próprio Espírito testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Quem é o Espírito Santo na realidade? É a terceira pessoa da Trindade. Não é apenas uma força ou uma influência, ele é Deus com vontade, com sentimento, com poder. Em Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho predito, que eu vos tenho falado, e isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Atos 5, 3-4, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. E o Espírito Santo no Velho Testamento, nós já falamos, desde a obra da criação, ele se movia sobre a face das águas, capacitando também homens e mulheres para missões específicas. Eu citei aí Bezaleel, e também citei a promessa do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus, nós já explicamos, o batismo, ressurreição, concebimento virginal.
E na igreja, ele é o Consolador, é o Espírito da verdade, prometido por Jesus. João 14, 16 ao 17, eu enviarei para vocês outro Consolador, o Espírito Santo, né? E Pentecostes 2, nós vemos aí a igreja iniciando, cheia do Espírito Santo e distribuindo os dons e o fruto do Espírito Santo. Vejamos o Espírito Santo e o crente. Promessa para todos os crentes, Atos 2, 38 a 39. Todos os crentes, todos que acreditam, todos que aceitaram a Cristo como Senhor, como Salvador, podem, na realidade, falar em línguas, podem usufruir dessa bênção, ter essa bênção em sua vida. Isso é maravilhoso. Marco, onde você frequenta aqui a igreja? Isso é maravilhoso, isso é fenomenal, isso é, na linguagem de hoje, top. Estamos aí com 1.200 corações, vamos aumentar isso aí, gente. O Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8, o Espírito Santo regenerando, habitando o coração do cristão. Tito 3, 5, 1 aos Coríntios 6, 19, essa regeneração, que é essa mudança. Você é batizado com o Espírito Santo, pode falar em línguas aí, hein? Guia e ensina, Romanos 8, 14, João 4, 26, ele vai nos guiando, vai nos ensinando, nos mostrando, nos dando direções em todos os sentidos da nossa vida. E Atos capítulo 1, versículo 8, fala que ele nos dá o poder para testemunhar. Nós temos essa ousadia. Ok, Marconde, Jesus está contigo, você pode ser cheio do Espírito Santo aí. Você está dizendo que desviado? Você está fora da igreja? Se estiver fora, você vai entrar agora. E vai ser cheio do Espírito Santo. Agora eu sirvo a Deus dentro da casa, porque eu estou enfermo. Ah, querido, aí é outra história, é outra explicação. Você não pode se locomover, meu filho? Nós vamos orar, tá? E Deus vai fazer a obra aí na tua vida. E você vai sentir a presença do Senhor, sentir a glória do Espírito Santo. Não é em vão que nós somos amigos, né? Não é em vão que você está aí me acompanhando nas minhas lives. Então vejam, queridos, o batismo com o Espírito Santo é a promessa para todos os crentes, todos podem realmente. Você está com sequelas, meu filho? Você pode receber o poder do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo, invadir o teu coração, invadir a tua alma, invadir a tua vida, e você pode receber esta unção, sentir a presença do Senhor, a glória de Deus, de uma forma toda especial. Marcondes, Deus é maravilhoso. Ele vai estar aí contigo, tu vai sentir a presença do Senhor. Vai não, já estás sentindo. É a experiência de poder e ousadia para a missão. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem uma ousadia muito forte. Ela não teme a nada, não tem medo de nada. E é uma experiência espiritual muito linda, que é a evidência espiritual em Atos, falar em línguas, profetizar, ousadia no testemunho. Geralmente, o batismo com o Espírito Santo, ele vem acompanhado do falar em línguas. Todas as vezes que o Espírito Santo caiu ali no Novo Testamento, há evidências de que as pessoas falavam em línguas. Pelo menos a corrente pentecostal segue esta linha de que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. E o Espírito Santo, querido Marcondes, estará aí contigo neste momento, te dando força, te dando ousadia, te renovando. Eu profetizo neste momento a restauração na tua vida, poder de Deus na tua vida, e o Senhor Jesus está contigo. Que você seja cheio do Espírito Santo nesta hora, que você sinta a presença do Espírito de Deus dentro de ti, nos teus ossos, na tua vida, que você
Não sei se faz tempo que você não fala em línguas, mas quem sabe nesta live você aí vai falar em línguas estranhas e vai agradecer a Deus pela minha vida, porque tenho sido aí o teu pastor, né? O teu conselheiro. E a promessa do Espírito Santo é, na realidade, nos encher, nos capacitar. Ah, você me afastou. Eu me afastei e tive o quê? E tive o AVC. Mas não considere-se um afastado. Volte agora. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida. E você renova o teu pacto com o Senhor. Renova a tua aliança com o Senhor. Você tem me acompanhado em todas as lives, praticamente em todas. E eu profetizo neste momento o poder de Deus na tua vida. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz isso, que eu estou à porta e bato. Volta para Jesus agora, nesta live. Já se reconciliou, louvado seja Deus. Então, se faz tempo que você não fala em línguas, você vai falar nesta live, tu vai ver. Aleluia, está sentindo aí a presença do Espírito Santo? Está sentindo esse mover do Espírito Santo na tua vida? Parece que a live é só para você, né? Ficou apenas em 1.200 corações, mas vamos mandar coraçãozinho aí. Então é uma experiência espiritual, aleluia, louvado seja Deus. Então o batismo com o Espírito Santo, queridos, é uma experiência espiritual distinta da conversão, pela qual o crente recebe poder do Espírito Santo para testemunhar e para servir ao Senhor. Não é apenas o salvo, novo nascimento, mas não é apenas o ser salvo, mas é uma capacitação sobrenatural. É algo que é um milagre, né? É algo que nós não sabemos explicar. Atos 1 e 5, sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 1 e 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Portanto, você aí que está me acompanhando, receba de Deus a glória, receba o poder do Espírito, receba a unção do Espírito Santo, que as línguas estranhas possam invadir. Já estou orando, querido, posso invadir a tua vida. Você pode neste momento falar em línguas estranhas, sentir a presença do Senhor, sentir a presença do Espírito Santo. A diferença entre o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! No novo nascimento, quando recebemos o Espírito Santo, passamos a ser filhos de Deus. João 3, 5 ao 6, Romanos 8 e 9. E no batismo com o Espírito Santo, você vai tendo uma experiência, um revestimento de poder, uma manifestação do Espírito Santo. E é uma promessa universal, não é apenas para os apóstolos, mas para todos aqueles que creem na palavra do Senhor. Receba agora o poder de Deus, a unção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E Atos capítulo 2, versículo 38 ao 39 diz: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Louvado seja Deus. Portanto, eu profetizo neste momento que você seja cheio do Espírito Santo, que você receba a glória do Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus neste momento. Louvado seja Deus, e que a presença do Senhor encha o teu lar, encha a tua vida de uma forma sobrenatural. Quais são as evidências bíblicas? Nos relatos de Atos, quase sempre o sinal inicial do batismo no Espírito Santo foi o falar em línguas. Em Atos capítulo 2, versículo 4, nós vemos no Pentecostes o Espírito Santo sendo derramado ali em uníssono, em unidade, em harmonia. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 10, 44 a 46, nós vemos o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio.
Evangelho. Em Atos capítulo 19, versículo 6, nós vemos o derramamento do Espírito Santo em Éfeso. Agora, esse derramamento do Espírito Santo, igual ocorreu no Pentecostes, ali foi realmente algo especial, algo sobrenatural. Eles falaram em línguas desconhecidas para aqueles que moravam ali, mas havia pessoas de todas as nações, de todas as regiões, e ali foi um mover do Espírito Santo para que o Evangelho fosse anunciado. Além disso, há outras evidências: ousadia, profecia, dons espirituais, revelação, sonhos proféticos. Louvado seja Deus. Portanto, eu profetizo agora que você seja cheio do Espírito Santo. Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Capacitar a pessoa para testemunhar de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até na Judéia e até os confins da terra. Uau, pararam aí de enviar coraçãozinho? Ficou em 1200 apenas? Então, é a capacidade, capacitar a pessoa para testemunhar de Jesus. Concedeu os dons espirituais, 1 aos Coríntios, capítulo 12. É uma variedade de dons espirituais: profecia, revelação, línguas, discernimento de espírito, interpretações de línguas, milagres, dons de cura, que são vários, e o Espírito Santo ele continua concedendo dons para as pessoas. Infelizmente eu vi alguém falando esses dias que ninguém tem um dom de cura, e eu fiquei assim pensando: meu Deus, tenha misericórdia. Eu, por exemplo, Deus já me usou várias vezes para que as pessoas fossem curadas. Revestir de poder e unção para o ministério, Lucas 24, 49, há esse poder, há esse revestimento, há essa unção, e a unção faz a diferença. Quem está sentindo aí a presença do Espírito Santo, ou alguém que já falou em línguas, 1.500 coraçõezinhos está aí, vamos chegar aos 6.000, e quem já sentiu aí a presença, o toque do Espírito Santo, coloca aí eu. Se alguém já falou em línguas nessa live, coloca aí eu falei. Louvado seja Deus, eu profetizo neste momento que você seja cheio do Espírito Santo. E nós vemos aí o Espírito Santo na realidade, capacitando as pessoas com muita unção, com muito poder. E também fortalecer na oração e na comunhão. Romanos 8, 26 a 27, Judas 20, e nós muitas vezes não sabemos orar como convém, mas aí entra a ação do Espírito Santo, intercedendo a Deus com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe quais são as intenções do Espírito. Muitas vezes nós só choramos, nós apenas gememos, mas o Espírito Santo, que é o nosso paráclito, que é o nosso intercessor, transforma os nossos gemidos em orações audíveis diante da presença do Senhor, e o Espírito Santo, está neste momento transformando gemidos de pessoas que estão aí necessitadas em orações audíveis diante da presença do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo está entrando aí no teu lar, na tua vida. Você que está trabalhando, você está aí, talvez em cima de uma cama, e o Senhor manda dizer para você: sinta a presença do meu Espírito. Igual eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui na minha vida, neste momento, Deus agindo, Deus atuando, Deus falando, Deus revelando, Deus trazendo para nós esta experiência gloriosa. Amo falar sobre o Espírito Santo, porque nos momentos mais cruéis da minha vida, o Espírito Santo ele tem me ajudado, tem me consolado. Portanto, receba neste momento o consolo do Espírito Santo. Deixa eu ver aí, eu não estou vendo direito, porque eu estou operado aqui com esse senhor de cataratas e com o outro, deixa eu ver, presbítero Luiz Antônio. Deixa o Espírito Santo
agir aí na tua vida, como eu estava falando. O Espírito Santo, ele tem realmente estado comigo nos momentos mais cruéis, nos momentos mais difíceis, e vai estar com você e está contigo. Portanto, exalta e glorifica o nome do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Portanto, como eu devo receber esse Espírito Santo? Eu recebo através eu acreditar, promessa para quem crê, Marcos 16 e 17. Quando eu creio, a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Qual é a enfermidade que está diante de ti neste momento? Receba a cura, receba a libertação. Glória a Deus, eu sinto aqui a presença do Senhor. Se alguém aí já falou em línguas, fala aí, eu falei, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. O Benny Hinn, ele tem um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Salve o Espírito Santo nesta hora, porque ele está te curando, te mostrando, te dando força, te dando alegria, te dando restauração. É o Espírito Santo quem nos restaura. Louvado seja Deus. Nós devemos buscar com fé. Lucas 11, 13, buscar com fé e oração. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que é que você necessita nesta manhã? O que é que tu precisa nesta manhã? Louvado seja Deus, já tarde, neste período da tarde. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, o Espírito Santo estará aí falando ao teu coração, à tua vida. Sinta a presença do Espírito de Deus na tua vida. Glória a Deus. Recebe a presença do Espírito de Deus na tua vida. Então eu recebo através da oração, através da fé, através da obediência, com imposição de mãos, em alguns casos, Atos 8:17, Atos 19:6, quando alguém recebe essa imposição de mãos para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Eu, por exemplo, fui batizado com o Espírito Santo, nem sabia que tinha que dizer glória a Deus e aleluia. Fomos 3 batizados com o Espírito Santo em 1969. E falamos em línguas ali, que veio gente de vários lugares. Estávamos apenas em 17 pessoas. Porém, o poder de Deus caiu ali. Nós apenas estávamos cantando, louvando a Deus. E de repente, eu, meu irmão, mais 2 amigos, fomos batizados com o Espírito Santo. O Senhor encheu as nossas vidas e veio gente de muito longe, porque o barulho foi muito grande. Mas foi uma experiência fenomenal, uma experiência gloriosa. Louvado seja Deus. E disponibilidade de coração, essa sede, essa entrega, essa obediência. Ontem eu fiz uma live falando sobre, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Já estamos em 2.600 corações e acho que vamos chegar nos 5.000 ou mais. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então eu preciso ter sede. O Senhor é a fonte das águas vivas. Tenha sede pelo Espírito Santo nesta hora, tenha sede pelo Espírito Santo neste momento, porque o Senhor ele quer encher o teu coração, ele quer encher a tua vida. Além do Marcão de Isaí, outras pessoas evidentemente estão sentindo a presença de Deus. Você pode dizer: eu estou sentindo, eu estou recebendo algo. O Senhor ele vai curar as tuas emoções, vai entrar nas tuas entranhas, vai fazer um renovo na tua vida. Receba esse poder de Deus. E vejamos aqui a vida após o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é o fim, mas o começo de uma vida cheia do Espírito Santo, porque você vai
penetrando nesse rio de Deus, você vai adentrando na presença do Senhor e você não se conforma apenas em falar em línguas, mas aí você quer interpretar, você quer profetizar, você quer ter outros dons do Espírito, e o Espírito de Deus ando in der Hasuit ou Manahanait ou Rubion Trefly vai reblasnet ou distribuir dons espirituais para alguém que está assistindo esta live. Louvado seja Deus, apenas acredite, apenas creia. Louvado seja Deus. Então o batismo com o Espírito Santo não é o fim, é um começo de uma experiência milagrosa, o começo de uma experiência sobrenatural. Paulo exorta, Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito, que é uma ação contínua. Portanto, seja cheio do Espírito Santo neste momento. Seja cheio da glória de Deus. Manter a chama acesa através da oração, através da palavra, da comunhão, da obediência, busque a presença de Deus, exalte o nome do Senhor. Eu tenho feito muitas lives, ontem eu fiz 3 lives, isso é o Espírito Santo me impulsionando a trazer para vocês a palavra do Senhor, é a missão do Senhor que está impactando em minha alma e em meu coração. Aí nós temos os dons espirituais, dons de manifestação. Nós temos sabedoria, ciência, fé, curas, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretações. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11, que são dons de manifestação. Temos os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios capítulo 4 e versículo 11. É o Senhor quem nos vocaciona, é o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos prepara. E esses dons devem todos ser usados em amor. Temos muitos dons, né? Não apenas 9, mas muitos dons. E além disso, queridos, minha net está travando? Não está saindo aí? Uau! Aqui está rolando bem. Deve ser alguma oscilação, não é? Nós temos o fruto do Espírito, uma vida transformada com evidência real da habitação do Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, evidentemente o fruto do Espírito vai estar invadindo o meu ser, vai estar invadindo a minha vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, acontece aí a atuação do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo e a santificação, ele nos ajuda a vencer a carne. Romanos 8,13, nos conforma à imagem de Cristo, segundo Coríntios 3,18. Ele nos ajuda a sermos vigilantes e vencermos todo e qualquer tipo de tentação. Eu acredito que vamos chegar a mais de 5.000 coraçãozinhos, estamos em 3.500. Então vejam bem, o Espírito Santo ele nos ajuda em nossas fraquezas. E nós temos aqui algumas advertências. Não entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:30. Não apagar o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5:19. Não extinguais o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, Mateus 12:31 a 32. E depois de falar sobre a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo na vida dos líderes, dos profetas, sacerdotes e reis, na vida da igreja do Novo Testamento, o batismo com o Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, essas advertências aí. Agora, o que significa ser pentecostal? Presta bem atenção aí. A origem da palavra Pentecostes
Era uma festa judaica, 50 dias após a Páscoa, Levítico capítulo 23, 15 ao 16. E nesse dia, em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, inaugurando a igreja. Por isso, o pentecostal é aquele que crer e vive a experiência do mesmo Espírito Santo derramado em Pentecostes. Ser pentecostal na essência é crer no batismo, é crer que o batismo do Espírito Santo com dons é uma experiência atual e acessível a todos os crentes. Atos 2:39. Estamos em 3.800 coraçõezinhos. Valorizar a manifestação do Espírito Santo por meio de sinais, milagres, cura divina, línguas, profecias, interpretações de línguas, sonhos proféticos, revelações. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11. Isso é ser pentecostal. Ser pentecostal é buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5:18. Portanto, seja você, neste momento, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer encher o teu ser, encher a tua vida. E eu sinto neste momento que o Espírito Santo está conduzindo pessoas aí a realmente serem cheias do Espírito Santo. Buscar ser cheio do Espírito Santo é esvaziar-se do seu eu, é entregar-se, aleluia, à presença do Espírito de Deus. Vejam quais são os princípios do pentecostalismo. Cristocentrismo, Jesus é o centro. Quando uma pessoa ela realmente tem uma real experiência com o Espírito Santo, ela prega a Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem que traz poder, que traz vida, que traz cura, que traz ousadia, que traz a manifestação dos dons do Espírito Santo. O Evangelho é cristocêntrico. Você prega sobre o teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas, o Espírito Santo como centro de todas as coisas, Cristo como centro de todas as coisas, porque nós inspiramos, né? O Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele vai agindo, ele vai convencendo, ele vai nos guiando, vai nos transbordando, vai nos consolando a cada instante, a cada momento. ênfase no poder do Espírito Santo para testemunhar e viver em santidade. Atos capítulo 1, versículo 8. Princípios do pentecostalismo é cristocentrismo, é enfatizar a presença do Espírito Santo, é enfatizar o poder do Espírito Santo. Experiência com os dons espirituais, não apenas teoria, mas na prática. E é também viver uma vida de oração, uma vida de comunhão, com marcas de avivamento. Cada dia eu sou avivado, cada dia eu sinto a presença do Espírito, cada dia eu sinto a presença de Deus. Você está neste momento. Ai, onde snaicho, frasu ineraicho, briandere bianderra, faço brientre fai, ribionerrai marcondi sintericho, a presença do Espírito Santo de Deus aí aonde você se encontra. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. E outro princípio do Espírito Santo é a pregação do Evangelho. Evangelização com ousadia, pregar com poder, pregar através dos sinais. E a Bíblia diz, vocês não vão ficar sozinhos, estes sinais irão acompanhar vocês. Diferença entre ser apenas crente e ser pentecostal. Uau, já estamos em 4,7 cada coraçõezinho, vai passar dos 5.000. Diferença entre ser apenas crente e ser pentecostal. Todo cristão tem o Espírito Santo. Romanos 8 e 9. Mas o pentecostal busca o revestimento do Espírito e acredita que os dons não cessaram, eles continuam até o presente momento.
Aleluia! O pentecostalismo não é apenas uma doutrina, mas é um estilo de vida dependente do Espírito Santo. Você que não é pentecostal, que está aí nesta live, você tem o Espírito Santo, mas você precisa ter essa experiência sobrenatural do Espírito Santo. Viver na dependência do Espírito Santo é um estilo de vida. Na prática, ser pentecostal é ser salvo em Cristo, nascido de novo, buscar ser cheio do Espírito Santo a todos os momentos, em todas as situações, viver em santidade, viver em consagração para Deus e deixar-se ser usado por Deus através dos dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Ter paixão por evangelização e missão. Aguardar a volta de Cristo com fé e com esperança. Vejamos agora aqui um resumão da história do pentecostalismo. Vamos passar dos 5.000. Já chegamos a 5.100. Vamos chegar nos 6.000. Alguém aí falou em línguas? Resumo da história do pentecostalismo, os antecedentes. O pentecostalismo nasce dentro do movimento do avivamento do século XIX. Nos Estados Unidos, grupos cristãos buscavam uma experiência mais profunda com Deus. A santificação, a oração intensa, a expectativa do derramamento do Espírito Santo. Aí nós temos o movimento de santidade, Holiness Movement, ligado ao metodismo de John Wesley, que preparou o terreno, enfatizando uma vida cheia do Espírito Santo. Aí nós temos em 1906 o início moderno na Rua Azusa. William J. Seymour, pregador negro, liderou reuniões em Los Angeles, na Rua Azusa, número 312. E ali houve grandes experiências, grandes manifestações. As pessoas caíam pelo poder de Deus, riam, rolavam no chão pelo poder do Espírito Santo. Em 9 de abril de 1906, houve uma experiência marcante. Crentes foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas, como em Atos 2. O avivamento se espalhou marcado por oração fervorosa, manifestações espirituais, unidade racial e social e foco missionário. Considerado o nascimento do pentecostalismo moderno. Aí houve uma expansão, nós vamos chegar a 6.000 coraçõezinhos, está em 5.300. Nós temos aí a expansão mundial, missionários que receberam a experiência na Rua Azusa, levaram o pentecostalismo para outros países. Rapidamente surgiram igrejas pentecostais na Europa, na Ásia, na África e na América Latina, com ênfase do batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, na cura divina e na evangelização. Por isso que o maior movimento que cresce no mundo é o movimento pentecostal. Nós temos, por exemplo, na Coreia, a maior igreja pentecostal do mundo, de Poryong-Cho. E vejamos o pentecostalismo no Brasil. Chegou em 1910 com os missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg, que fundaram em Belém do Pará a Assembleia de Deus, hoje a maior denominação pentecostal do mundo. Em 1910 também surgiu a Congregação Cristã do Brasil com Luigi Francesconi. Nos anos 1950 a 1960, vieram as igrejas do pentecostalismo de cura e milagres. Exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja do Brasil para Cristo, a Igreja de Deus e Amor. Gente, eu fiz algumas visitas, muitas visitas à Igreja Pentecostal Brasil para Cristo em Recife. Era muita cura, era muita bênção. Também a Igreja de Deus e Amor dá muita ênfase, há muita cura, há muitos milagres, há muita libertação. É uma igreja de muita oração.
A partir da década de 1970, surgiram os grupos neopentecostais com forte ênfase em prosperidade e guerra espiritual. Exemplo universal do Reino de Deus, internacional da graça de Deus, etc. As características marcantes do movimento pentecostal. Estamos em 5.300 coraçõezinhos. Vamos chegar aos 6.000. As características, a centralidade é no batismo com o Espírito Santo. O que a Igreja Adventista do Sétimo Dia fala sobre o sábado, os pentecostais falam sobre o batismo no Espírito Santo. E também a prática dos dons espirituais, profecias, língua, curas, revelações, etc. São muitos milagres, são muitas curas. Eu presenciei muitas curas. Em Belo Horizonte eu participei de grandes movimentos de cura. Eu queria lembrar, participei de um seminário lá, agora esqueço o nome da pessoa, do pastor que veio de fora, que reunimos no Mineirão. Agora eu esqueci do nome da pessoa. Gente, era muita cura, era muito milagre, muito paralítico andando, muita bênção especial. Nós vemos Benihim, por exemplo, atuando aí no Brasil, fora do Brasil, não é? Através de grandes milagres, através de grandes curas. Louvado seja Deus. O Davi Miranda, né? Que já está com o Senhor. Quantos milagres ali aconteceram. Então a centralidade nos dons espirituais, profecia e revelação. Louvado seja Deus. Simplicidade no culto, mas intensa busca pela presença de Deus. E a situação atual, o pentecostalismo é hoje uma das maiores expressões do cristianismo no mundo. Estima-se que mais de 70 milhões de cristãos pentecostais carismáticos existam atualmente no Brasil. Vamos chegar aos 6.000 coraçãozinho aí, gente? Na América Latina, África e Ásia, o crescimento é impressionante. Ok. No Brasil, o pentecostalismo moldou profundamente a cultura evangélica. Os pentecostais no Brasil são fortíssimos, fortíssimos. Estamos chegando aqui para a nossa conclusão. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. Ele nos convence, nos regenera, nos ensina, nos consola, nos guia, nos dá dons e transforma nosso caráter para sermos semelhantes a Cristo. Sem Ele, a vida cristã é apenas religiosidade. Com Ele, a vida abundante é cheia de poder, né? É cheia de milagres. Vamos chegar aos 6.000, pessoal. Estamos em 5.300 corações. Então, para viver uma vida de poder na realidade, é necessário a presença do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder dado por Deus a todo crente que deseja servir com ousadia e com profundidade. Glória a Deus! Ouvir é alimento. Ah, maravilha! Se eu estou sendo alimentado aí, imagino vocês que estão nos ouvindo, né? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento realmente que vem de Deus, que vem do alto. Ele não substitui a salvação, mas confirma e fortalece. Assim como os discípulos em Atos, todo cristão é convidado a buscar essa experiência para viver uma vida impactante no reino de Deus. Vamos sair dos 3.300, vamos chegar aos 6.000, coraçãozinho. A atuação do Espírito Santo percorre toda a história, que no princípio nós vemos Gênesis 1 e 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No Antigo Testamento capacitava líderes, profetas e servos de Deus. No Novo Testamento ele desceu no dia de Pentecostes e passou a habitar em cada crente. O Espírito Santo na vida do cristão convence o homem do pecado, João 16:8, regenera e dá nova vida, João 3, 5 ao 6, ele habita e transforma. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele nos capacita a testemunhar para servir a Deus,
Atos 1 e 8. E ser pentecostal não é apenas pertencer a uma denominação, mas viver a realidade do Espírito Santo. Atos 2:4. Uma vida cheia do Espírito Santo, marcada de poder, marcada de santidade, marcada de amor e um desejo missionário. 5.6K de corações. Vamos chegar aos 6.000. Ser pentecostal, então, não é simplesmente você pertencer a uma denominação pentecostal, mas entregar-se de corpo, alma e espírito à presença de Deus. O verdadeiro pentecostal não se limita a manifestações externas, mas tem o caráter moldado pelo fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, e a vida transformada pelo poder de Deus. O pentecostalismo começou em busca de renovação espiritual. Explodiu com o avivamento de Azusa, da rua Azusa, em 1906. Se espalhou pelo mundo com mensagem de poder do Espírito, através dos dons e através da evangelização. No Brasil, transformou-se na maior força do protestantismo, sendo até hoje sinônimo de vida do Espírito Santo. Vamos chegar aos 6.000 corações aí? As referências bíblicas: o Espírito Santo na criação e Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 2, Jó 33, versículo 4, Êxodo capítulo 31, versículo 3, Juízes capítulo 6, versículo 34, capítulo 14, versículo 6, Ezequiel capítulo 2, versículo 2, Joel capítulo 28 ao 29, e o Espírito Santo no Novo Testamento em Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 35, capítulo 3, versículo 22, capítulo 4, versículo 18, Romanos capítulo 8, versículo 11, o batismo do Espírito Santo, Mateus 3, 11, Atos 1, 5, 8, Atos 2, 1 a 4, Atos 10, 44 ao 46, Atos 19, versículo 6, 1 aos Coríntios 12, versículo 7 ao 11, Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu estou aqui citando as referências bíblicas desta palestra. Ações do Espírito Santo no crente: João 3, 5 ao 6, João 16, 8, Romanos 8, versículos 9 e 14, 1 aos Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 19, Gálatas, capítulo 5, 22 ao 23, Efésios, capítulo 4, 30, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Agora falando aí, muito obrigado a quem está compartilhando aí o vídeo, tá? Vamos chegar aos 6.000 corações aqui. Estamos em 5.6. A promessa universal, Atos 2, 38 ao 39. E as obras de apoio aqui que nós mencionamos: Teologia Estudo, Teologia Sistemática, de Wayne Grudem, capítulo sobre o Espírito Santo, Teologia Sistemática, Luiz Berkoff, Pneumatologia, O Consolador, A.W. Tozer, Batismo no Espírito Santo, Donald Green, um clássico pentecostal, O Espírito Santo, Billy Graham, O Espírito Santo e seus dons, Kenneth Hagin, Visão Carismática, História e Pentecostalismo. Vamos chegar aos 6.000, hein? Atos dos Apóstolos, principal registro histórico da ação do Espírito Santo na igreja. Azusa Stream, a origem do pentecostalismo moderno, de Frank Bartleman. História do pentecostalismo pentecostal, Antônio Gilberto, obra brasileira clássica. E Avivamento Pentecostal no Brasil, Isael de Araújo. Eu mencionei aqui as referências bíblicas, a bibliografia consultada, e agora nós vamos orar.
Mas vai sair, está travando, mas vai sair. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus neste momento, em nome de Jesus nesta hora, Senhor, eu peço a tua bênção, a tua paz, a tua misericórdia, o teu poder, 6.000 coraçõezinhos aí, 6.000 curtidas, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço a ti, ó Espírito Santo, que entre neste lar, entre nesta vida agora, de uma forma toda especial, que esta pessoa seja cheia do Espírito Santo, que o teu Espírito invada este ser. Ô Marconde, como você está se sentindo agora, depois desta live, querido? Eu quero saber. Alguém mais aí que falou em línguas estranhas? Aleluia, louvado seja Deus. Ó Pai, agora que o teu Espírito possa atuar neste coração, que alguém possa ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Está mais leve, louvado seja o nome do Senhor. Deus, que toda opressão maligna seja destruída agora, que toda opressão do inimigo saia, que o teu poder entre neste lar, entre nesta casa, que o Marconde, ó Deus, possa, Marconde, se você não faz algum movimento no braço ou na perna, Deus é poderoso para você se movimentar agora, se a mão não movimenta, Deus é poderoso para fazer movimentar as suas mãos. Recebe agora a cura, recebe agora a libertação. Louvado seja o nome do Senhor. E fala para nós aí na live. Se você não anda direito, de repente você pode levantar. Se você está sentado ou está deitado, eu não sei. O Senhor Jesus, louvado seja Deus, anda de muleta, mas o Senhor pode. Ribiande assuir becho, ribia subricantanai, reiblas naicho, fazer você deixar estas muletas. Ribiante raisuinde ravia núvia. Deus pode fazer este milagre nesta hora. Raipianganara neheva subrianderai, ramanarabasnaicho, ridehevas núvia. E você testificar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você anda com as duas muletas, como que é? Deus, em nome de Jesus Cristo, entra agora, Senhor. Aleluia, aleluia. Os nervos estão travando, mas o Senhor entra nos nervos e desentrava. Igual na visão de Ezequiel, na né? Lá no vale de ossos secos, poderão reviver estes ossos? Poderão ter vidas, quando ele começou a profetizar no meio do vale. Deus é poderoso para fazer você deixar estas muletas. Quem sabe não agora, mas durante esta semana é só acreditar, porque nós pregamos aqui sobre o poder, nós pregamos sobre cura, o Senhor está curando. Mais alguém aí que tenha recebido cura? Mais alguém aí que tenha recebido essa força espiritual? Mais alguém aí que tenha recebido este renovo do Espírito Santo? Sopra, ó Espírito Santo. Sopra, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já foi curado de refluxo, meu querido? Outras coisas mais, louvado seja o nome do Senhor. Você vai andar em nome de Jesus. Mais alguém aí recebeu alguma cura, recebeu alguma revelação, alguém teve alguma visão? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus vai enviar um grande avivamento sobre o nosso país, um grande avivamento sobre a nossa pátria. Eu vejo muita gente orando, eu vejo muita gente buscando a presença do Senhor nas ruas. Eu vejo reuniões grandiosíssimas e muita cura acontecendo, muito milagre acontecendo. É tempo de avivamento, é tempo de restauração. O Espírito Santo estará aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Se alguém mais aí foi abençoado, se alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus quer entregar agora, faça isso agora. Foram 6.100 corações que estão aí, 6.100 curtidas. Que Deus abençoe, que Deus ajude
de uma forma especial. Um grande abraço. Ainda hoje fazer outra live, vamos ver. Glória a Deus.